Muito boa tarde para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Mais uma edição nessa tarde do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Hoje sendo muito bem recebido, não só eu, mas toda a nossa equipe, pela equipe também da Bubbles Soluções Ambientais. Nós vamos bater um papo hoje falando um pouquinho sobre soluções ambientais, gerenciamento de resíduos. Vamos entender mais essa área desse mercado. Vamos falar também de resíduos industriais, que é importante. Vamos falar sobre lâmpadas. Olha que interessante, lâmpadas fluorescentes, mercúrio. Tenho certeza que são muitos assuntos pertinentes e que vai tirar muito das suas dúvidas e das dúvidas de muita gente que tem, inclusive algumas minhas, que é o que eu estava batendo um papo aqui em off. E para bater esse papo com a gente aqui ao vivo, 14 horas e 57 minutinhos, temos a nossa convidada de hoje, Thaís Gonçalves, gerente meio ambiente da Bubbles Soluções Ambientais, que também nos recebe com muito carinho e vai trazer um pouquinho de toda a sua experiência nesse bate-papo de hoje. Tudo bem, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de mostrar qual é o trabalho da Bubbles e a importância disso. Mesmo trabalhando nessa área, a gente vê que o meio ambiente é muito recorrente nessas pautas, mas tem uma dificuldade ali de entendimento, ainda muita dúvida, tanto das empresas quanto da população em geral. E ter essa oportunidade de sanar essas dificuldades é muito importante, muito gratificante, tanto como profissional ou pensando como empresa. Acho que não só para você, mas para todo mundo que também tem a oportunidade de aprender um pouco mais, né? Quando a gente fala de meio ambiente, que é tão importante, sustentabilidade, é ou não é? E você que está acompanhando a gente ao vivo, que está chegando agora, se quiser participar com a gente, sintam-se convidados, sintam-se convidadas, traz a sua dúvida, traz o seu boa tarde, já tem gente com a gente aqui e a gente vai lendo, vamos falando, vamos trazendo a dúvida, todo mundo juntinho, eu, você e a Thaís Gonçalves, que é quem conhece do assunto de hoje, que é por isso que a gente vai bater esse papo aqui na nossa edição do Podcast Executivo, hoje na região de São José dos Campos, Vale do Paraíba, região maravilhosa, e a Bubbles está situada aqui, mas a gente também vai entender sobre a abrangência de atendimento dela também. Muito bem, Thaís. Antes da gente começar falando um pouquinho mais sobre a Bubbles, esse trabalho fantástico, experiência, eu queria conhecer um pouquinho da história da Thaís Gonçalves. Como que o meio ambiente chegou aí no seu coração para que você pudesse, né, seguir essa área, esse segmento? Conta um pouquinho da tua história para a gente, da tua experiência. A engenharia ambiental me puxou, me adotou. Eu brinco, eu sou joseense por ser nascida e criada, mas mineira por dedicação. Então eu comecei minha faculdade ainda no Paraná, fiz 1 ano e meio, não me adaptei, mudei o mesmo curso, mas mudei de região. E foi na Universidade Federal de Lavras, onde eu terminei e concluí toda a graduação. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas as universidades elas são sediadas em diferentes regiões. E o foco daquele curso ele é sempre voltado para as deficiências e necessidades por onde permeia ali. E, por exemplo, uma área de mineração, as faculdades relacionadas ao meio ambiente, porque é uma área muito ampla, daquela área vai ser voltada, por exemplo, para a mineração. Então, eu fiz na região do sul de Minas, então ali era voltado para a área de saneamento. Então, a parte de tratamento de água, tratamento de efluente, gestão de resíduos, a parte de drenagem pluvial. Então, essa era parte foco da universidade e foi dali que despertou esse interesse por trabalhar tanto vinculado na área de ambiente como o aperfeiçoar nessa área de gestão de resíduos. Então, terminando a graduação, eu fiz ainda mestrado, aí eu já fiz aqui na região de Itajubá, na Unifei. Lá foi voltado mais para a área de solos, mas foi onde teve o subsídio para conhecer sobre os gases do efeito estufa, para conhecer sobre a parte de licenciamento ambiental, conhecer esse a fundo e atrelado sempre ao meio ambiente. Então, aquilo vem comigo já há algum tempo
E em 2018, essa paixão e esse conhecimento atrelou a empresa. E desde então, a gente trilha esse caminho juntos. E não sai mais, acredito eu, né? Ah, Tocou fundo no coração. E vem fazendo um trabalho diferenciado com várias especialidades, então, né? Você foi se aprimorando. Esse é um mercado em que você sempre vai aprendendo e que também tem que se reciclar sempre? É um mercado muito dinâmico. Então, quando a gente fala meio ambiente, é algo tão abrangente, mas a gente está sempre associado a isso, às novas tecnologias e ao aspecto legal. Então, se eu tenho uma tecnologia que é lançada, é uma mudança de paradigma, de conhecimento ali. Mudou uma legislação, ou mais flexível, mais restritiva, você tem, aquilo vai refletir na sua atividade, aquilo vai precisar ser adequado. Então, é uma área muito dinâmica, mas é uma área muito gostosa de se trabalhar, de aperfeiçoar, de ver isso. A gente sempre espera do ponto positivo, né, de melhorar. Então, toda vez que a gente vê que as nossas atividades refletem em algo bom para a sociedade, bom para o ambiente como um todo, é gratificante. Apesar de dinâmico, é gratificante. Sem dúvida nenhuma. Eu queria conhecer um pouquinho desse trabalho que hoje a Bubbles Soluções Ambientais, né, vem trazendo. Mas como nasce a Bubbles, na verdade? Uma empresa direcionada a soluções ambientais? Você sabe a essência, o porquê ela nasceu, o objetivo dela dentro dessa área? Traz um pouquinho aí do que você vivencia nesse trabalho diário. A Bubbles tem o início das suas... A ideia primeiro da empresa começou em 2008, a parte de conhecer o mercado, identificar essas deficiências, né? Quando a gente fala, por exemplo, do cenário de lâmpadas, é algo que todo mundo tem em casa, é algo que todo mundo tem na empresa, tem equipamentos que levam as lâmpadas, então é algo rotineiro, está no cotidiano de todo mundo. Mas quando a gente fala assim, não, tem um tratamento específico para a lâmpada, a gente torna aquilo, a gente afunila, né? A gente tem um funil. E algo muito específico. Então, começou dessa necessidade. Então, a gente tem aí, em 2008, uma geração de lâmpada muito grande e a falta de empresas para atuar nesse segmento. Então, a gente tem ali uma deficiência e uma oportunidade de mercado. Então, a ideia da Bubbles nasce desse ponto. Em 2011, começa efetivamente as operações da empresa. Na época, só a título de curiosidade, a Bubbles nasceu a partir de uma máquina móvel. Então, essa máquina ela era embarcada num veículo, levada até as empresas e nesse setor as lâmpadas eram descontaminadas. Então, o início das atividades de processamento de lâmpadas se deu dessa forma. Era através algo da in loco, através de uma máquina móvel. Isso. Então, as lâmpadas não iam até a empresa ia até seus clientes para realizar essa descontaminação lá. E foi um processo muito bem aceito pela deficiência de mercado. E a ideia inicial a empresa está sediada em São José, era atuar no Vale do Paraíba. Então, a gente tem uma região com muita indústria, muito comércio, empresas de serviços, órgãos públicos. Então, a gente tem aí uma necessidade e uma oportunidade de negócio muito grande. Então, ela está sediada estrategicamente em São José para atender essa região. Esse era o plano inicial. Olha a visão do presidente, né, da Bubbles. E aí foi expandido. E como que ele conseguiu essa máquina? É uma máquina que veio de fora? É uma máquina importada? Foi desenvolvida? Você sabe me dizer? A máquina é nacional, produzida aqui. Olha isso. E foi adquirida já com esse objetivo de sanar essa dificuldade. O plano inicial era muito pequeno para o tamanho da Bubbles. Então, um ano depois, em 2012, a Bubbles entrou no processo de licitação, ganhou essa licitação para atender 29 campos da Unesp, faculdade, espalhado por todo o estado de São Paulo. Aí vários... o plano inicial já deu errado, ou deu muito certo. Então, a gente teve aí uma iniciativa que era pensar no Vale, agora a gente tem um estado para atender. E como que funciona essa dinâmica nesse sentido? Então, a Bubbles era uma empresa local e agora,
precisou se muscular para atender diferentes regiões. Tinha que expandir. Expandir. E não só o atender, mas o atender bem, o Muito atender bem, rápido, muito bem. dentro desse padrão de qualidade estabelecido. Então, a gente teve ali um desafio que fez a empresa crescer de maneira muito positiva, e atender o estado de São Paulo passou a não ser um desafio, mas algo rotineiro e recorrente nas atividades. Foram se agregando novas ideias, muita coisa foi se inovando, exatamente naquele detalhe de observação do que está acontecendo, buscando exatamente atender às necessidades, né, desses clientes. E aí tudo vem acontecendo. Obviamente a tendência é não parar. Muito legal. Pegando já esse gancho das inovações, do crescimento, o que a gente pode trazer em relação a Bublés em termos de estrutura, que também ela é muito forte hoje, né? Essa atividade usando a máquina móvel, ela era muito interessante, mas ela passou a não suprir toda a necessidade da empresa. Então a gente precisava de algo maior que fizesse toda aquela atividade em menos tempo. Então eu precisava otimizar esse tempo para eu conseguir agregar mais clientes nessa carteira. E foi aí que a gente tinha ainda a máquina móvel, e em paralelo hoje a isso... ainda tem? Aposentou? Não, aposentou. Poxa, ela foi obrigada a se aposentar. É tanta novidade, a tecnologia e a necessidade de atender novos clientes, que tudo foi se inovando. Sim. Então hoje a operação de lâmpadas não acontece mais com a máquina móvel, a gente tem uma máquina fixa, num local previamente licenciado e autorizado pelo órgão ambiental para funcionar. E como que funciona hoje a atividade de lâmpada? Então, em 2011 a gente conseguiu licenciar um espaço para isso, e a atividade que era levar a máquina até o cliente teve essa modificação. Então hoje o veículo coleta as lâmpadas em diferentes clientes, e isso é processado em loco, em um ambiente todo preparado para receber e realizar esse tratamento. Então hoje a gente mudou. Em 2019 a gente teve aí uma mudança de legislação. Então a máquina móvel ela não é mais permitida no estado de São Paulo. Então ela foi aposentada de maneira forçada por conta disso. Enxerga-se que essa atividade de máquina móvel é algo muito antigo. Então eu trazer isso e concentrar, porque a gente trabalha com mercúrio, com lâmpada, a gente está falando diretamente do mercúrio. Então eu concentrar isso num ponto que está preparado para receber e realizar esse tratamento é muito mais seguro, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de segurança do trabalho. Então, todo esse cuidado teve essa modificação pensando nesse contexto geral. Sempre observando, né, Sim. o que é o melhor, isso é óbvio, né? Principalmente quando fala de sustentabilidade, meio ambiente e de atender com excelência os seus clientes. Os profissionais, os colaboradores, a equipe, faz a diferença hoje nessa linha de frente da Bublés? Treinamento, o que você pode trazer para a gente desse ponto? A atividade de lâmpada, ela tem uma dificuldade em termos de coleta, o gerenciamento no contexto geral. Então, desde a etapa ali de coleta no cliente, transporte desse material, a parte de destinação, porque a gente não está trabalhando só com um material perigoso, a gente está trabalhando com um material que é frágil. Então, uma lâmpada, para ela quebrar, qualquer impacto. Então, se a gente pensar por esse ponto, eu tenho ali um vidro, que se a gente pensar sem um contaminante, só por ser vidro já demanda um cuidado especial no gerenciamento. Eu estou ali com funcionários, por exemplo, com risco de corte. Agora, eu associar isso a um contaminante, eu tenho algo que é sensível e perigoso. Agravando mais a situação, eu tenho algo sensível, perigoso, que eu não vejo, não tem cheiro, então tem todo esse cuidado. Então, quando a gente trabalha com lâmpadas... É uma certa arma. Muito perigoso. Então, se você não souber manusear ou ter os cuidados necessários ali, então vira um perigo. É um perigo. Então, é aí que a parte da conscientização, não é todo mundo que tem essa ideia, porque parece lâmpada, é vidro, né? Porque ali é o quê? É um pó branquinho que está ali dentro, que pra gente é o pó fosfórico, que também está contaminado por mercúrio. E o mercúrio contaminante na forma de vapor, então você não vê, não sente, não consegue ter acesso a ele. E por isso esse cuidado que a gente tem. Então a gente tem aí
operadores, quando vão fazer a coleta, eles são todos paramentados para isso. Então, o calçado de segurança, uma roupa mais grossa que impeça, em caso do vidro, essa parte que corte o corpo. Tem todo um aparato respiratório por conta disso, então todo o filtro, a parte respiratória é preparada para filtrar o mercúrio, para que eles não sejam expostos a isso. Luva, óculos, então tem todo esse cuidado. A gente comenta internamente que esse bem-estar e segurança, em termo operacional, é inegociável. Então a gente tem essa parte de cuidado com o funcionário. O funcionário ele é preparado, por exemplo, para dirigir um veículo que transporta resíduo perigoso, então a gente tem esse cuidado no transporte também. E a parte de destinação final, então todo o treinamento associado a todas as etapas. Como eu vou coletar, como eu vou usar meu equipamento, como eu vou carregar e descarregar um carro, como eu vou processar esse resíduo, como eu vou organizar ele dentro da empresa depois de tratado. Então o treinamento ele acontece em todas as etapas. Seja a etapa mais simples ali, ela tem que estar procedimentada e o funcionário treinado por conta disso, porque a gente não trabalha com resíduo simples, é um resíduo que demanda muito cuidado. Quanta responsabilidade, hein? Não é fácil, não. E a abrangência hoje? Quando a gente fala da Bulbless, qual é a abrangência, o atendimento, a área que hoje ela cobre? A Bulbless hoje, para lâmpadas, consegue atender quase a nível Brasil. Uau! Então, a gente teve algumas redes grandes, então se a gente comentar aí, Magazine Luiza, Rede Carrefour, então a gente coletou dessas unidades além do estado de São Paulo, então a gente coletou na região de Minas, na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a atividade hoje de lâmpadas, ela não é segredo, a gente consegue atuar praticamente a nível Brasil com certa facilidade nesse processo. Na sua opinião, Thaís, você que tem uma experiência de vivência e está nesse dia a dia, né, sempre, o que você observa nesse mercado, não só especificamente em termos de gestão de resíduos, né, gerenciamento, não só de lâmpadas, mas num geral, quando se fala em meio ambiente, você observa muita evolução, vem se inovando, tecnologia, você acha que poderia ser melhor, perspectivas, na tua visão, o que você poderia trazer para a gente? O mercado ele exige muito da empresa e não foi diferente com a Bulbless. Então, quando a gente trabalhava com lâmpada, começamos a atender a nível São Paulo, a nível Brasil, e se a gente trabalhar com a sociedade em si, ela é carente por empresas que atuem de maneira correta e atendem bem. Então, por força do mercado e oportunidade de negócios, em 2019 a Bulbless ela expandiu, ampliou suas atividades. Então, hoje, a parte de lâmpadas ainda é representativa, o nome da empresa é mantido por conta disso, mas a gente atua hoje com gerenciamento de resíduos, tanto perigosos quanto os não perigosos. Então, hoje, a Bulbless, além de destinadora final de lâmpadas, ela é uma unidade de transbordo para esses tipos de resíduos. Então, hoje, a nossa atividade é ampliada para atender esses clientes de forma mais fácil e mais abrangente. Muito bem, ótima observação. Ó, estamos ao vivo, 15 horas, 14 minutinhos, hoje sendo muito bem recebido aqui na Bulbless Soluções Ambientais, região de São José dos Campos, Thaís Gonçalves com a gente, gerente meio ambiente, a gente está conhecendo aí vários pontos importantes. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar com a gente ao vivo, traz aqui no nosso chat seu boa tarde, a sua dúvida, e eu passo para a Thaís, que é quem entende do assunto, e a gente vai conhecer mais aqui nesse nosso bate-papo. Vamos lá, partindo de gerenciamento de resíduos, Thaís, lâmpadas fluorescentes, né, esse detalhe de mercúrio, essas coisas, eu queria entender, por parte de vocês, da Bulbless, em relação quais seriam as dificuldades dessas atividades de processamento de lâmpadas. O que você observa mais? A dificuldade, primeiro, nesse aspecto de cuidado e segurança e também da parte legal. Então, hoje é exigido das empresas que esse resíduo seja tratado de maneira correta. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com resíduos perigosos, eu tenho alguns cenários que são pré-determinados. Então, esse resíduo vai passar por um processo de blendagem e ser destinado para coprocessamento. Alguns, obrigatoriamente, são destinados para aterro, outros passam por algum tipo de tratamento. E a lâmpada é um tipo desses resíduos que devem passar por tratamento antes da destinação final.
Então, hoje eu não consigo, por exemplo, dispor uma lâmpada sem que ela passe por tratamento. Então, uma das dificuldades é justamente essa. Eu tenho todo um aparato legal que as empresas precisam atender, que diferem, por exemplo, do gerenciamento de um resíduo que não é perigoso. Então, quando eu trato, por exemplo, uma lâmpada, toda a cadeia dela de destinação vai ser diferente se eu trabalhar, por exemplo, com papel e papelão, que são resíduos não perigosos e recicláveis. Então, no estado de São Paulo, isso é bem delimitado. Então, toda a cadeia de movimentação, de gerenciamento de resíduos perigosos e especificamente para lâmpadas, ela precisa ser específico. Então, eu tenho todo um passo a passo que eu preciso seguir. Então, eu preciso ter uma empresa que faça isso, eu tenho que ter uma empresa, não só que faça, mas que seja habilitada, né? Ela precisa ser licenciada aqui no estado para atuar dessa maneira. Toda a parte de transporte tem que estar preparado para fazer esse serviço. E toda aí vem a cadeia a estrutura, tem a parte de estrutura. Então, hoje a gente tem os caminhões que realizam isso. A parte de transbordo, então a minha base ela está licenciada para receber esses resíduos. Eu tenho como acondicionar. E quando a gente fala de transbordo, vem muito na cabeça das empresas ou principalmente de órgão público relacionado a resíduos sólidos urbanos. Então, qual que é o transbordo na cabeça que vem? É um caminhão grande passando de casa em casa, coletando e transbordando aquilo no local. E para resíduo industrial não é dessa forma. Então, a gente tem uma operação muito mais organizada e com todo um cuidado associado a isso que outros resíduos não têm. Então, um transbordo de resíduo perigoso hoje tudo muito organizado, tudo muito limpo, porque eu tenho um risco alto associado a essas atividades. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê uma evolução da Bubless por fases, por exemplo. Então, a gente teve aí a primeira fase, então, com a máquina móvel, início, quando nasceu a empresa. Eu tenho uma segunda fase, que seria a ampliação para uma máquina fixa, em que eu ganhei velocidade e tempo ali de produção e permiti que novos clientes fossem incorporados nessa carteira. Eu tenho aí uma terceira fase, que seria ampliação para transbordo e agregar esses outros serviços. Então, hoje a Bubless atua, por exemplo, com material contaminado, com amianto, que é um resíduo que também demanda um cuidado especial, coleta de eletroeletrônicos, pilhas e baterias. Então, a gente tem uma cadeia pré-estabelecida e toda documentada para cada um desses resíduos. Então, essa seria uma terceira fase da Bubless. E avançando aí, o que a gente entende hoje seria para uma quarta fase, que é mantendo, né, a parte de lâmpada, a primeira, a segunda e a terceira fase, mas ampliar esse conceito para a parte de serviços e ajudar as empresas e muscular o Bubless para atuar segundo os padrões e conceitos ESGs. Existe uma deficiência em termos de informação? Vocês observam isso na parte dos próprios empresários? Ou já tem uma visão mais ampla desse conhecimento? Ou às vezes vocês chegam aí a atender as empresas que o próprio empresário fala, olha, eu não entendo muito bem disso, eu sei que a gente precisa se atualizar, preciso do suporte de vocês. O que vocês observam por parte, né, desses empresários? Luciano, a gente vê grandes empresas têm uma maturidade com relação a isso muito melhor do que as pequenas e médias empresas. Recentemente, a gente teve um contato de um cliente que ligou e falou assim, Thaís, as lâmpadas estão aqui, mas elas estão atrapalhando. Eu posso quebrar tudo? E colocar tudo, por exemplo, numa caixa ou num saco? Porque aí você vem e coleta só o saco. Fica mais fácil para você, economiza espaço para mim e tá bom para todo mundo. Comentou isso? Comentou, falei, ótimo. Aí você aposenta seu funcionário, porque ele vai estar com sérios problemas de saúde relacionados à contaminação por mercúrio. Então, ele falou, por quê? Aí a gente tem essa parte de conscientização. Que legal. Então, é preciso fazer esse trabalho? Ainda hoje é necessário. Apesar do acesso à informação tá aí, você pega o celular, tá na mão. Mesmo assim? Não é feito. Então, assim, a gente tem essas situações ainda e a gente tem esse cuidado de orientar para que isso é legal. Isso não acontece. Se a gente pegar um exemplo simples, trens de São Paulo. Todo mundo conhece, já andou, porque é uma malha ali, uma rede muito grande. Alguém já observou que ali dentro tem lâmpadas? Então, todos aqueles vagões são iluminados. Os vagões passam por manutenções e essas lâmpadas são removidas e acondicionadas em algum lugar. Então, em 2019 e 2020, quem foi responsável por fazer toda a coleta, destinação, descontaminação das lâmpadas fluorescentes
dos trens de São Paulo foi a Bublés. Você não sabia disso, né? Agora você já sabe. O Hospital das Clínicas também, um grande hospital, quem fez o gerenciamento dessas lâmpadas na ocasião foi a Bublés. E hoje, quando a gente fala da atividade de transbordo, a gente tem na nossa carteira aí grandes clientes, região do Vale do Paraíba, num contexto geral, é cliente da Bublés. Então a gente consegue atuar com lâmpadas e com os resíduos perigosos e não perigosos de maneira bem natural agora. Se você pudesse destacar rapidamente, né, se você lembrar alguns, por exemplo, quando a gente fala de resíduos perigosos, o que você traz, por exemplo? O que seriam resíduos perigosos, Thaís? Vou fazer igual eu faço na palestra, geralmente. Vamos imaginar uma lata de tinta. Então, todo resíduo que é perigoso, ele apresenta para mim algumas características, que é inflamabilidade, reatividade. Então, ele é perigoso porque ele apresenta algum perigo, seja para o meio ambiente, seja para as pessoas. Então, quando eu trabalho com resíduos que contaminam o meio ambiente, ele é um resíduo perigoso. Então, se ele me apresentou ali uma reatividade, se ele me apresentou uma toxicidade, se ele reage espontaneamente com água ou com ar, ele vai ser um resíduo perigoso. Então, por exemplo, a lâmpada, ela é um resíduo perigoso porque ela contém mercúrio, ela apresenta uma toxicidade relacionada a isso. Agora vamos brincar. Uma lata de tinta contendo a tinta ali dentro, é um resíduo perigoso ou não perigoso? Acho que é perigoso. Por quê? Ali deve ter algum produto químico normalmente. O solvente da tinta, por exemplo. Então... Tô craque, hein? A gente não combinou nada, não. Não, peguei ele de surpresa. Verdade. Então, esse resíduo ele é perigoso porque ele vai ter uma característica ali que vai conferir periculosidade para o material. Se eu tiro a tinta dali de dentro, eu tenho só a lata, por exemplo, é um resíduo perigoso ou não perigoso? Acredito que continue sendo perigoso, porque ali não fica um resíduo... Eu só tenho embalagem vazia, não tem tinta, ela nunca recebeu tinta. Nunca recebeu, só a lata? Só a lata. Acho que não. Não é perigoso, porque eu tenho ali, não tenho nada que confere periculosidade ao material. Então, ele está um material do jeito que ele veio. Se eu tiver agora uma lata com residual de tinta, eu pintei a minha parede e sobrou uma lata ali e essa tinta secou, porque ela esqueci aberta, ela secou. Perigoso ou não perigoso? Aí sim, continua sendo perigoso. Porque não ficou o resíduo da tinta lá? Te peguei. É mesmo? Nesse caso, aquilo que conferia periculosidade ao material não está mais presente. Não fica ali o resíduo de nada? Ele evaporou, é um solvente. Então, Muito se eu tenho bom. uma lata suja só, é um resíduo passível de reciclagem, isso não impede a cadeia de destinação. E é um resíduo não perigoso, porque ele não tem mais aquele material que conferia periculosidade a ele. E quanto tempo demora esse prazo para perder a periculosidade? Ele tem que estar seco. Está seco. Ou tratado. Então, hoje, por exemplo, quando a gente trabalha com resíduos perigosos, a primeira opção é sempre o tratamento. Então, eu tenho algum processo tecnológico que retire aquele contaminante do material. Hoje, por exemplo, com relação aos solventes, a gente tem empresas especializadas, parceiras da Bublés, que realizam um reaproveitamento. Então, eu tenho solventes químicos, por exemplo, que podem ser processados e ser recirculados na cadeia, apesar de serem perigosos. Tá. Então, ser perigoso ou não impede eu ciclar ele na cadeia produtiva. Pilhas e baterias, todo mundo tem pilhas em casa. Pilha de alcalina, por exemplo, é um resíduo perigoso, passível de reciclagem. No estado de São Paulo, a gente tem até uma cadeia organizada para receber, gerenciar, destinar e reciclar esse material. Então, é perigoso, mas é passível de reciclagem. Entendi. Eletroeletrônico, quem não tem um computador, um celular, resíduo perigoso. O celular? O celular é um resíduo perigoso. Então, hoje, a gente já tem uma cadeia organizada para receber e processar esse material. A mineração da placa onde contém os metais não é feita no Brasil, a gente não tem essa tecnologia ainda, mas a gente tem tecnologia suficiente para separar os componentes e reinserir cada um em suas cadeias de destinação. Muito bem, ótima observação. Se você for participar de alguma palestra que a Thaís vai estar lá, já estuda, que ela vai perguntar, você tem que saber, hein? Vamos lá, vamos dar continuidade. Uma pergunta que eu acho que é importantíssima trazer nesse nosso bate-papo. O que acontece, Thaís, com as empresas, pessoas que descartam de uma forma irregular esses resíduos perigosos, já que a gente está falando deles? Quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente está falando aí de crime ambiental. A gente já testemunhou e participou de uma situação dessas.
Um cliente nos solicitou por telefone um orçamento para fazer a coleta e destinação final de 10 mil lâmpadas. Sumiu. Então, para todos os efeitos, foi fazer com outro parceiro. Tá. Tudo bem, comercialmente isso é normal. Passou uns dias, ele ligou e falou, tem como vocês coletarem as lâmpadas para mim? Tem, claro. Demorou para aprovar o orçamento, mas tudo ok. No dia e horário agendado, nossa equipe estava lá para realizar a coleta e a destinação desse material. E a gente não está falando de um lugar longe, a gente está falando de São Bernardo do Campo, né, localizado ali na Grande São Paulo. Né? Então, chegou para coletar, chegou na portaria, a empresa foi recepcionar e falou assim, você acompanha meu funcionário? É que a coleta não vai ser aqui. Vou te levar até onde as lâmpadas estão. Já é estranho, porque não é rotineiro, a gente chega para coletar na empresa, então já tem algo de errado só por isso. A nossa equipe acompanhou, entrou no carro, eles levaram a gente uns 15 quilômetros mata dentro e falou, tá vendo aquelas lâmpadas ali no barranco? Estavam jogadas? Estavam jogadas. Então chegou ali, tinha polícia ambiental, agência ambiental, Já estava todo mundo ali? Estava todo mundo ali, porque a gente estava diante de um crime ambiental e a gente chegou de surpresa, foi pego de surpresa, a gente não sabia da situação, para coletar as lâmpadas nessa situação. Então as lâmpadas elas foram jogadas barranco abaixo, dentro do rio, por exemplo. Então era um local de difícil acesso, grande quantidade de lâmpadas quebradas. Então a gente teve uma dificuldade muito grande. Então a gente conseguiu remover parcialmente o que dava, mas tinha lâmpadas ali que não tinham como serem coletadas. Sim. Elas já estavam dentro da água, quebradas, já estavam todas em cacos. Já imagina, né, esse mercúrio da lâmpada na água e o rio levando. Se a gente tiver, só a título de comparação, cada lâmpada, uma lâmpada quebrada, por exemplo, ela é capaz de poluir 20 mil litros de água. A gente tinha umas 10 mil lâmpadas, então a empresa ela foi responsável por uma poluição muito grande. Ela foi responsável pela poluição, então, da água, ela foi responsável pela poluição do solo, onde aquilo contaminou, ela foi responsável pela poluição de pessoas que tiveram contato com aquilo sem um prévio cuidado. Então, a gente tem aí a empresa sendo autuada por vários, por então... E é autuado a cadeia, então é responsável. O rapaz que dirigiu o carro foi autuado, foi preso. A empresa que contratou, quem orientou, então toda essa cadeia, ela é responsável pela destinação correta do resíduo. Então foi todo mundo autuado e alguns respondem processo criminal por conta disso. Quer dizer, não precisava nada disso, né? Não. E outra coisa, né? Crime ambiental, tem empresas que recebem multas milionárias, né? Porque tem muitas multas altíssimas. Não é isso? De repente pode até fechar a empresa por causa disso. A gente tem que o crime ambiental ele é passível de multas altas. O autuado ele responde em todas as esferas, civil, criminal. E pode ser preso também, ainda tem esse detalhe, olha isso. Pode ser preso. Diante de crime ambiental, toda essa cadeia é autuada. Não Muito tem bem. como fugir. Thaís, hoje, quem pode ser atendido pela Bubless? Né? Quais são os perfis de clientes que vocês atendem, que vocês auxiliam já, ou que podem vir auxiliar? De repente o pessoal está acompanhando, vai acompanhar depois e fala, caramba, eles podem me auxiliar. Qual que é o perfil, na verdade, então, o segmento que vocês atendem, melhor dizendo? Todos os segmentos. Todos. Então a gente tem aqui indústria, comércio, rede varejista, empresas de serviço. A gente tem muito cliente, por exemplo, que é responsável por aqueles planos de melhora energética em municípios, por exemplo. A partir a gente chama de retrofit. Então vai trocar as lâmpadas existentes por lâmpadas de LED que são mais econômicas e gera todo esse passivo. Então a gente tem empresas de serviço nesse sentido e atua em todos os segmentos. Então hoje qualquer segmento que gere resíduo perigoso ou resíduo não perigoso é passivo de tratamento. Só para a gente ter noção, a gente atende, por exemplo, desde um banco suíço, por exemplo, que tem essa preocupação com o meio ambiente,
uma empresa de propaganda e marketing e as grandes indústrias. Então, quando a gente fala de indústria, a gente tem um segmento muito abrangente. Então, a gente consegue... Redes de comércio. Também. Então, se gerou algum resíduo perigoso, a Bubless está ali para ajudar. Muito bem, ótima observação. Aí eu te trago uma outra questão em relação a residências. Aí o pessoal fala, puxa, Thaís, mas residências, eu sei que dificilmente uma empresa como a Bubless vai atender uma residência, mas como que a gente faz? Traz uma dica para a gente. A gente também tem aqui muitas lâmpadas, como que a gente pode descartar? Aonde a gente leva? Ajuda o pessoal então, Thaís, nesse ponto. Residência gera esses resíduos e quem são responsáveis por receber de pessoa física são os municípios. Tá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do município de São José dos Campos. A gente tem espalhados pela região de São José dos Campos alguns pontos de entrega voluntário. Então, as lâmpadas, os resíduos perigosos, não perigosos, móveis. Então, o nome resumido é os PEVs. Então, esses PEVs recebem esses materiais de pessoa física e fazem o gerenciamento. Então, se eu gerei uma lâmpada ou eu fiz uma obra e gerei, por exemplo, um resíduo de construção civil, troquei meu colchão e gerei um colchão, eu não sei para onde mandar. Então, esses pontos, eles estão preparados para receber esse tipo de material. Então, a gente tem uma empresa responsável por coletar nesses pontos e destinar para tratamento. Então, as lâmpadas, por exemplo, geradas na cidade de São José dos Campos, são encaminhadas para tratamento na Bubless, mas sob responsabilidade da prefeitura. Muito bem. Qual o cenário que a Bubless se encontra hoje? Como é que anda esse caminhar, esse olhar, as inovações? Traz para a gente. A gente está num cenário muito favorável com relação a lâmpadas, a gerenciamento de resíduos no contexto geral. Legal. A gente vê dentro das empresas uma crescente preocupação com relação a isso. Então, o que era pouco abordado há algum tempo atrás, hoje ele está intrínseco em todas as relações. Então, a gente tem, por exemplo, até processos de autorizações junto a financiamentos, por exemplo, que exigem uma parte ambiental organizada. Então, isso tem favorecido essas atividades, principalmente agora nessa nova fase de ampliar esse escopo de serviço para tanto ajudar os clientes, né, a atender esses padrões de sustentabilidade, quanto a gente muscular a empresa para ser um parceiro nesse processo. Muito bem. O que significa o termo ESG? Esse termo ele é tem assim sido... que fala? ESG? É um termo do inglês para associar a parte de meio ambiente à parte social e de governança. Então, hoje, quando a gente fala em meio ambiente intrínseco dentro das empresas, eu não consigo mais falar sobre meio ambiente de maneira isolada. Eu preciso que todos esses fatores estejam interligados. Então, essa sigla, esse conceito é um conceito mais antigo, de 2004, quando surgiu, mas ele ganhou força e visibilidade agora nos últimos 2, 3 anos. Foi de uma provocação no Pacto Global, em que instigou-se as empresas de capital aberto que elas levassem em consideração de maneira mais efetiva a parte de sustentabilidade. Mas eu não consigo trabalhar com o meio ambiente se eu excluir, por exemplo, as pessoas. Então, as pessoas elas estão intrínsecas aos processos, então a parte social vem por conta disso. E a parte de governança, porque toda mudança de estrutura que eu tenho dentro da empresa, ela tem que ser top-down. Então, eu tenho que vir da alta direção para baixo, senão tudo isso que eu organizo não funciona. Então, é uma mentira, é um greenwashing. Então, a gente trabalha por conta disso. Então, o ESG vem fortalecer isso. Então, quando eu falo que eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem uma base ESG forte, ela oferece para mim um risco menor de mercado e ela mostra que ela está organizada para trabalhar dessa forma. Então, o risco dela a longo prazo é menor e é uma empresa boa para se ter como parceira, porque ela está organizada. Legal. E isso a gente tem um exemplo muito claro disso. Então, a gente tem uma multinacional de base agroflorestal muito forte, em que ela, para adaptar os seus padrões, os conceitos ESGs, ela teve toda uma abundância na parte estratégica da empresa. Então, eles trabalham muito forte com a parte de papel e gera essas fibras. E eles organizaram tal forma o plano estratégico de
curto, médio e longo prazo, para não só atender aos conceitos, mas que isso fosse intrínseco da organização. Então, eles acreditam, eles investem muito forte em pesquisa e desenvolvimento, para que essas fibras, elas supram, por exemplo, um plástico um dia. Tecido sintético, por exemplo, que essas fibras, elas venham a suprir essa necessidade. Entendi. Então, a gente teve ali uma mudança não só de conceito, mas de toda a organização estratégica da empresa. Então, quando a gente olha para uma empresa desse porte, a gente sabe que ali ela está de maneira segura, tem a alocação correta dos recursos ali dentro, tem um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento e são empresas que oferecem menor risco de mercado. Então, até para o ponto de vista de investimento, é algo bacana para se ter na carteira. Mas hoje, no geral, como que você vem observando aí em relação a essas empresas, em termos de adequação a essas diretrizes da ESGs? Num geral, como que você observa isso? As empresas têm se adequado e a Bublés vem para incentivar e fazer parte dessa mudança. Então, um dos objetivos da Bublés é a parte forte de sustentabilidade, a parte de gestão de resíduos e ajudar essas empresas a atingirem um nível de sustentabilidade maior. Então, é muito importante, a gente trabalha sempre com as empresas, a parte de economia circular. Então, de tudo que está sendo gerado ali dentro, como eu construí essa cadeia? Alguns resíduos podem recircular dentro da própria empresa. Então, empresas, por exemplo, que geram material plástico e consomem isso como matéria-prima, hoje a gente consegue coletar, ciclar, transformar em matéria-prima e voltar para ela. Em alguns cenários, isso não é possível. Então, a gente cicla e gera um novo produto. E talvez esse novo produto seja interessante para ela. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo do plástico, que é um resíduo muito fácil, está sempre recorrente, né, na mídia, pela problemática toda associada com ele. É um plástico, por exemplo, gerado. A gente hoje consegue reciclar esse material, transformar ele em produto. Então, a gente ele passa por um processo de limpeza, lavagem, passa pelo processo de granulação e esse granulado volta para as empresas que vão fazer a extrusão e gerar outros materiais a partir deles. A gente tem um exemplo. Tem um exemplo, exemplo Vamos simples, mostrar aqui. É um exemplo simples, mas serve para norteadora. Isso daqui é um suporte para cortina, por exemplo. Isso daqui é um plástico, é um modelo que a gente tem, é um plástico extrusado a partir da reciclagem do plástico. Então, um dos nossos clientes fornecem plástico, né? E a gente tem uma indústria parceira que gera o granulado para fazer o subproduto. Então, olha quantas indústrias a gente tem associadas aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a empresa que coletou, uma associação de catadores responsável por fazer a segregação do material. A gente tem uma outra indústria responsável por fazer a granulagem, uma outra por fazer a extrusão, gerar um produto e retornar ele ao mercado. Então, são várias, uma parceria. É uma cadeia. Então, quando a gente fala de economia circular, a gente tem aí todo um processo associado e muito trabalho envolvido. Então, quando a gente olha no produto final e a gente busca a cadeia, a gente tem toda uma cadeia organizada. Então, a Bublés, quando ela chega para oferecer o serviço, para organizar uma empresa, a gente tem um conhecimento de toda essa cadeia. Então, eu sei de onde está sendo coletado e todo o caminho que esse plástico vai chegar. Então, por exemplo, sacolinha plástica. Todo mundo usa sacolinha plástica em casa. Essa sacolinha plástica, por exemplo, é feita a partir da reciclagem de garrafa PET. Então, esse tema é meio polêmico, né, Luciano? Porque a gente tem aí uma corrente que é a favor disso, outra corrente que não é favorável. Então, se a gente imaginar, o que a gente estima aí nos próximos 20 anos, por exemplo, é que essa quantidade de plástico vá dobrar. Então, a gente precisa, por exemplo, esse exemplo que eu dei da empresa agroflorestal que tem a ideia de transformar fibra para substituir plástico. Então, esse seria a minha melhor opção. Mas eu ainda tenho muito plástico no mercado. Então, de tudo que é produzido, por exemplo, a gente tem aí 20% apenas é reciclado. Então, todo o restante... Para onde vai? Tá para onde vai. Então, é onde a gente vê plástico chegando nos oceanos, plástico sendo tratado de maneira errada. Então, hoje, como solução,
O ambientalista que habita em mim queria que não tivesse plástico mais. Entendi, Seria um cenário entendi. ideal? Seria. Mas Você acha que demora? Eu prefiro ser otimista. Então, dentro do que a gente tem hoje para trabalhar, a reciclagem é um bom cenário que me evita esse resíduo chegando em lugares errados. E, de um ponto de vista extremamente otimista, eu confio muito na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu creio que outras tecnologias virão em substituição ao plástico. Então, hoje a gente já vê, por exemplo, embalagens que chegam, por exemplo, compras expressas aí, chegam embalagens de papel. Então, a gente tem hoje uma sociedade que está mais atenta a isso do que antigamente. Então, eu tenho aí uma mudança de cultura, uma mudança de entendimento, que eu espero que leve a essa melhora nesse cenário. Mas para as indústrias que geram isso em grande quantidade, a gente precisa recircular isso na cadeia e, num cenário de amadurecimento da empresa, substituir esses materiais. A gente tem isso, por exemplo, com plástico, a gente tem isso, por exemplo, com a parte de óleos. Então, por exemplo, eu tenho óleos hoje, do ponto de vista ambiental, que são muito complicados de serem gerenciados. Então, em algumas empresas a gente consegue trocar esse material por um outro tipo de óleo. Então, um óleo solúvel, um óleo passível de ser tratado e retornar para ele mesmo. Então, o objetivo é sempre recircular esse resíduo dentro da cadeia. E não, de maneira alguma, permitir que esse resíduo seja destinado de maneira incorreta. Eu vou trazer essa questão também em relação a resíduos líquidos, né? Que eu queria que você comentasse um pouquinho rapidamente. Eu só queria complementar antes, como que a Buglés enxerga hoje essas alterações em termos de paradigmas das empresas num todo? O que você poderia trazer na sua visão? Essa mudança de paradigma acontece, é interessante, a Buglés está ali para ajudar. Então, a gente vê muita preocupação das empresas com relação ao atendimento ambiental, ao atendimento legal. Então, isso já é uma quebra de paradigma muito grande. E esse cuidado nessa forma de gerenciamento também. Então, algumas empresas procuram a gente, eu diria até envergonhados. Eu visitei uma empresa, ele falou assim, Thaís, se você tomar um café hoje e você olhar para o lado, você só vai ver uma lixeira. E as pessoas ficam olhando, tipo assim, jogo ou não jogo? Tipo, eu posso jogar aqui porque eu vou estar misturando, tem outras coisas aqui que não é meu copinho. Então, a gente tem, isso aí já é uma mudança cultural. Então, eles me procuraram e meio envergonhados por conta disso. Então, eu preciso fazer, eu sei que eu preciso de alguém que me indique como fazer. E é aí que a Buglés entra para auxiliar. Então, a gente vê essa mudança de paradigma, principalmente com relação a pequenas e médias empresas. As grandes já têm esse amadurecimento maior e um poder aquisitivo para implantar isso de maneira mais rápida. Então, essa mudança de paradigma acontece e é normal para a gente participar desse processo. Tem um caso muito bacana que a gente atua com uma grande rede uma empresa logística e ela atende as grandes redes de fast food. Então, eles trabalham ali com material orgânico. E quando a gente fala para a empresa de gerenciamento, o que fazer com material orgânico? Sempre vem na cabeça compostagem. Aterro não. Aterro não. Não, mas disposição final em aterro é errado, se a gente partir desse princípio? Não é algo errado. Mas o aterro ele foi construído com o objetivo de receber rejeito. Então, aquilo que não é passivo de tratamento, a disposição final é em aterro. E quando eu abordo, vou mandar resíduo orgânico, passível de outras rotas, para aterro é errado? Eu enxergo que sim. Entendi. Porque eu tenho como recircular ele na cadeia, apesar de ser orgânico. Então, por exemplo, o mais comum, compostagem. Então, eu gero aquele resíduo, ele vai me gerar um biocomposto e esse biocomposto é adubo. É algo que pode ser reaproveitado, para que se jogar fora, né? Então, a Buglés consegue realizar isso com bastante facilidade, mas é preciso ir além, não é? Então, hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, com esses resíduos, qual é o resíduo? Porque hoje eu tenho outras cadeias montadas para receber esse resíduo.
Então, se eu consigo, por exemplo, a partir das características do resíduo, reinserir ele para alimentação animal. Então, alguns resíduos orgânicos hoje, eles podem servem, né, de alimento de maneira in natura para os animais. Outros precisam passar por um processo para virar ração. Então, eu tenho... Também tem esse... Então, não é todo resíduo que vai para compostagem ou que vai para coprocessamento. O que vai me dizer a rota são as características dele. Então, essa empresa ainda tem uma especificidade em termos de volume. Então, ela gera, quando gera resíduo, uma quantidade muito grande. Eu tenho tempo de atendimento, porque a gente está falando de algo putrescível, né? Então, se eu tenho algo que vai estragar, eu preciso atender rápido. Sim. Senão eu inviabilizo a cadeia de destinação também, porque uma ração ou animal receber aquilo, não pode estar estragado. Também. Então, eu tenho um tempo de atendimento muito rápido, e o que torna essa operação não difícil, mas complexa por esses pontos. Para piorar ou para melhorar essa situação, a gente atende essa empresa aqui no estado de São Paulo e em Pernambuco. Em Pernambuco, Em Pernambuco. Olha só. Então, pensa você atender rápido, grande volume, numa região tão distante. E para um resíduo que eu não quero mandar para aterro, porque eu tenho outras rotas. Tá. Então, a gente desenvolve essa cadeia para todos os clientes, inclusive para essa em Pernambuco. Então, hoje, todo esse resíduo que é gerado nesses 2 centros de distribuição, eles são reinseridos na economia circular, visando a parte de sustentabilidade. Se a gente olhar aí dos últimos 3 anos, a Boblés ela conseguiu reduzir em termos de emissão de gases de efeito estufa dessa empresa só com essa operação em 90%. Nossa! Então, eles mandavam, por exemplo, todo o resíduo para aterro. Se eu considerar que hoje não vai nada para aterro, vai tudo para alimentação, compostagem, outros ciclos, eu tenho uma redução aí de 90%. Sensacional. E um atingimento de uma meta de sustentabilidade muito, muito bacana. Muito bem, sensacional. Aquele detalhe que a gente estava falando em off, do que se refere? Essa empresa... É um outro? Não, é da mesma rede. Então, quem que recebe esse material orgânico? Esse material não era até então, na região de Pernambuco, usado para alimentação animal. Então, ia para aterro porque eu não tinha uma cadeia organizada para isso. E uma indústria começou a ver nesse resíduo que estava gerando, porque fica em câmara fria, ele está impróprio para consumo humano. Isso não inviabiliza o consumo dele para animais. Eu tenho um valor nutricional que é adequado. Por que não usar esse material para gerar ração, para gerar algo nesse sentido? Então, essa empresa assumiu essa responsabilidade de pegar esse material, gerar uma ração, e o objetivo dessa ração é ser uma ração solidária, com o intuito forte de diminuir a fome dos animais do semiárido brasileiro. Então, tem uma cachorrinha que apareceu lá, e ela foi adotada pela indústria, a Didi, e é a que ilustra... Qual o nome dela? Didi. Didi. E é a que ilustra hoje a ração. Ali, deixa eu ver, tem aqui, a gente vai mostrar para vocês que estão acompanhando ao vivo com a gente nesse bate-papo, né? Esse trabalho eu vou levantar aqui para vocês, ó. Se focarem aqui no geral, acho que você consegue mostrar. Dá para ver aí? Então, hoje o objetivo da ração é ser um trabalho nesse sentido, e uma porcentagem da venda da ração, que ela é vendida por um preço abaixo do mercado, e parte desse montante que é vendido é destinado para essas organizações, essas ONGs que trabalham com animais em situações de vulnerabilidade. E hoje, quem chega para visitar a empresa é recebido pela Didi. Pela Didi. Que legal, que bacana. Quando a gente fala de resíduos, né, aqueles resíduos que você detém, que leva a marca das empresas, nesse caso, como é que faz? Esse caso é um caso muito delicado. A gente tem aí uma proteção, um cuidado com a marca muito grande. Ninguém quer ver hoje sua marca de maneira em lugares que não estão que não é positivo para ela estar. Então, você ter ali a marca vinculada a algo ilegal ou a algo que não é ilegal, mas é mal visto por alguns grupos da sociedade, isso é negativo.
Então, é um cuidado que se tem com relação a isso. Só para a gente exemplificar aqui, a gente tem como cliente uma multinacional francesa que trabalha com painéis de propaganda. Então, eles atendem aeroportos, alguns municípios. Então, gera isso em grande volume e tudo com logomarca. Como fazer? E agora? Então, todo esse material, quando chega, ele passa por um processo de descaracterização e esse cliente ele tem acesso, por exemplo, a um software em tempo real. Ele acompanha tanto a etapa de coleta, de transporte, descaracterização, não sai da empresa descaracterizado e ele tem acesso a tudo isso. E no final do processo, a gente ainda retorna para ele um laudo garantido que todas essas etapas foram cumpridas e que a marca está protegida. Tudo ali comprovado, né? Tudo comprovado. Eu preciso garantir para ele que a marca que chegou uma vez ali dentro, ela vai se perder. Então, ela vai sair como outros resíduos, com rotas de destinação previamente estabelecidas, mas a marca está protegida. Sensacional. A gente pensa em marca nessa situação de lonas, folders, flyers, mas uniforme leva a marca. Também. Né? Pensa, a gente vê o uniforme da nossa empresa em algo ilegal passando na mídia. Vai estar a marca ali do cliente associada. Então, até com relação ao uniforme, a gente tem esse cuidado. E o que não é todo mundo que sabe, tecido hoje tem reciclagem. Então, a gente tem tem uma cadeia estabelecida para reciclagem de tecido. Então, o tecido, quando tem logomarca, essa logomarca ela é removida. Então, quando eu envio isso, é com esse cuidado. Então, tudo que detém marca de cliente tem um cuidado especial. O uniforme, aí eu tenho duas vertentes, né? Se ele está ou não contaminado com algum resíduo perigoso. Então, quando eu tenho um uniforme limpo, eu tenho a retirada da logomarca do cliente e o reaproveitamento dele. Então, dependendo da fibra do tecido, ele pode ser usado para gerar novos fios e novo tecido a partir daquilo. Eu tenho para gerar materiais de menos nobres, então ali um pano de chão, algo mais simples, é gerado a partir dessa reciclagem. E de uma maneira mais específica, alguns hidrogéis. Então, hidrogéis eles são usados nas mudas para reter umidade, para que essa muda cresça de maneira mais saudável. Então, tem até para isso. Então, a gente tem não só a cadeia de cuidado com a marca, mas organizar para que aquilo recircule de maneira mais coerente. Um uniforme contaminado, por exemplo, que eu não consigo reaproveitar, eu consigo fazer o aproveitamento energético dele. Se ele está contaminado, ele tem um poder calorífico ali, eu consigo inserir, aproveitar esse poder dele. Então, ele vai fazer parte ali de um processo de blendagem para ser usado nos fornos de cimento. Olha os detalhes que vocês observam. A gente consegue recircular todo o resíduo em diferentes cadeias de produção. A ideia é sempre essa, é recircular. Então, Thaís, você manda resíduo para teu quando eu esgotei todas as possibilidades. Então, tipo, olha, eu não tenho tecnologia, eu não consigo desenvolver uma cadeia para esse resíduo. Mas é muito pouco. E até o outro detalhe, em termos também de aterro, nessa última hipótese, né? São aterros ali legalizados, né? Tudo certinho, onde você pode, porque tem gente que joga lixo em qualquer lugar, né? Esses lixões, eles já são proibidos, né? Por uma normativa federal. Então, a gente tem hoje os aterros sanitários que são previamente preparados para isso. Então, quando a gente escolhe um fornecedor, não é só escolher um fornecedor. A gente tem todo um critério de qualidade que ele precisa atender. Seguir, claro. Se ele não passa, por exemplo, a nossa homologação, ele não serve para ser um parceiro da Bubless. Muito bom. Então, eu preciso desenvolver essas cadeias e preciso desenvolver essas cadeias de maneira segura e com qualidade. Olha o detalhe, que isso é muito importante. É uma cadeia que a gente cuida com muito carinho e são destinações e clientes que a gente tenta manter. É um dos aspectos do ESG, então é a parte social. Entendi. Como a empresa lida com seus fornecedores, como ela lida com seus clientes, como ela coordena seus funcionários. Então, tudo isso é um dos princípios do ESG que a gente implementa e incentiva que os parceiros e clientes implantem também. Perfeito, ótima observação. Resíduos líquidos, vamos falar. Os resíduos líquidos também fazem parte do escopo de trabalho da Bubless, né? O que você pode trazer nesse conceito? Faz resíduo líquido. Quando a gente trabalha com a parte de saneamento, vamos falar a nível Brasil, a gente tem ali uma deficiência muito grande. Então, a gente tem, por exemplo,
Acesso à água. A gente tem famílias hoje, segundo dados do governo, chega aí a 35 milhões, por exemplo, de pessoas sem acesso à água tratada. O que a gente não consegue imaginar. Como que algo tão básico não consegue chegar a quem precisa, né? A gente pensa aí desse ponto de vista. Quando a gente vai para a área de esgoto, acesso à água tratada já é complicado. Pensa em esgoto. Então a gente tem aí, estima-se que pelo menos 50% de todo o esgoto que é gerado não é tratado. Ele retorna in natura para a natureza. Então, qual que é o objetivo da Bublés? Ajudar para que eu consiga viabilizar esse projeto. Quando a gente trata a nível Brasil, para eu viabilizar toda essa cadeia de saneamento, estima-se um custo aí de 149 bilhões. 149 bilhões? A gente tem aí comunidades afastadas, então dificilmente eu consigo fazer toda a captação e organização da rede coletora de esgoto para um tronco para tratar esse material. Então eu tenho uma deficiência grande. Thaís, para a empresa isso acontece? Também. Eu tenho empresas que elas estão localizadas em locais que não tem, por exemplo, local de captação de esgoto. O que fazer? É aí que a Bublés entra. Então, parece algo tão distante, mas é bem rotineiro, é bem comum. Então, como que a gente consegue? Hoje a gente tem uma tecnologia inovadora, é uma tecnologia recente. Eu consigo não só tratar o efluente gerado, aqui a gente falando de efluente de característica doméstica, porque industrial eu já entro num outro patamar de algo mais específico. Cada indústria gera de um jeito. Entendi. Mas todas elas geram resíduo de característica doméstica. Eles vão ter escritórios, banheiros, Perfeito. Então não tem como fugir. Quando eu trato desse tipo de resíduo, eu consigo hoje, por exemplo, realizar um tratamento, quase potabilizar essa água. Então eu tenho um tratamento que chega a 98%, 99% de eficiência. É uma tecnologia embarcada, então ela vem dentro, por exemplo, de um container. Eu consigo movimentar de maneira fácil esse resíduo. Então, se uma empresa tem uma mudança de layout, facilmente ela consegue se adequar. Ela é modular, então ela atende a diferentes quantidades. Eu tenho uma geração menor, ela atende. Eu tenho uma geração grande, ela vai atender também, porque eu vou adaptando os módulos. Mas essa observação é vocês que têm na avaliação da necessidade de cada cliente, de ali projetar algo muito específico e direcionado. Cada cliente é muito personalizado, é único. O sistema de tratamento é e eu consigo personalizar a parte de muito localização dessa estação. Entendi. Então, uma vez organizado toda essa cadeia de canalização ali para direcionar para a estação consegue tratar e essa água consegue recircular. Então, essa água ela pode ser reusada no processo. Por que isso é interessante? Eu tenho uma economia de água limpa que vai ser captada. Eu tenho usos menos nobres para esse tipo de água. Então, eu tenho, por exemplo, lavagem de áreas externas, irrigação de jardins. Eu não preciso fazer com uma água que eu estou pegando da companhia. Eu consigo fazer com essa água que foi fruto de reuso, porque ela é tão bem tratada, ela é tratada de maneira, numa qualidade tão alta, Sim. que a gente separa por classes, né? Então ela é permitida para esse que a gente chama de classe 1, que são tipos de uso que tem contato direto com a pele e libera aerosóis. Então, por exemplo, eu inalar aquele vapor que sai da água é permitivo, não tem problema. Vida. Chafariz, por exemplo, é a única classe de água que eu posso usar para chafariz, porque vai liberar ali pequenas partículas. E aquilo, se inalado, não tem problema algum. Então, é um tratamento muito viável, novo no mercado. E hoje é o único que a gente tem aprovação da Sabesp aqui no estado de São Paulo como um todo. Então, é o único que eu consigo essa aprovação de maneira mais fácil. A título de exemplo, a gente tem um grande shopping e hoje ele não faz captação da água pela concessionária. Eles fazem captação através de poço artesiano e paga o descarte. Então, ele tem uma cobrança da concessionária só com relação ao descarte. A título de curiosidade, aqui no estado de São Paulo, a gente paga o esgoto baseado no consumo. Sim. Então, por exemplo, eu consumi 100 de água.
80% daquele valor eu vou pagar como tratamento do esgoto para a concessionária. Esse shopping ele não paga porque ele capta por poço, ele paga em termos de outorga, mas não para a concessionária. E ele paga a concessionária para receber o efluente e realizar o tratamento. A ideia é que eles instalem essa estação de tratamento e essa estação ela se paga em 5 anos. Essa água vai recircular, eles não vão ser mais dependentes da concessionária local e vão ser sustentáveis nessa parte. Então eles vão, muito provável, reduzir o custo de consumo, porque essa água vai ser própria para reuso, não vão mais ter esse custo de descarte e vão aumentar aí seus índices de sustentabilidade por conta disso. Alguma outra situação inusitada que você poderia trazer aqui, dentre esses casos que vocês vivenciam diariamente, que seria legal trazer aqui como um aprendizado, uma vivência? Hoje a Bublés ela consegue atuar em diversas frentes. Tá. Então a gente tem, não inusitado, mas interessante nesse ponto, resíduo de construção civil a gente atende. Olha a parte de tratamento de efluente com algo inovador que está começando agora no mercado, a gente atende. Resíduos que precisam ser movimentados com proteção da marca, a gente atende. Eu quero recircular um resíduo na cadeia produtiva, um plástico, um papelão, a Bublés consegue. Então, a Bublés está previamente preparada para atender todas esses resíduos dentro do conceito de sustentabilidade. Então, eu consigo descobrir ou organizar rotas de destinação para que esses resíduos não sejam dispostos em aterro sanitário. Sensacional. Então vamos falar de perspectiva futura, né? O que vocês esperam aí da Bublés nos próximos anos? Tem mais novidades chegando? O que você poderia trazer para a gente? A gente espera aí um crescimento na faixa aí de 40% para os próximos anos. E a gente quer que esses clientes caminhem juntos. Então a expectativa é muscular, organizar a Bublés, mas puxando esses clientes juntos. Então, a gente não quer só um crescimento, mas um amadurecimento e um desenvolvimento de toda essa cadeia. Então, a gente quer chegar num ponto tal que a gente olhe para trás e fale, olha, foi tudo isso a Bublés que fez. Então, a gente chegar nessas indústrias grande, médio e pequeno porte e conseguir gerenciar para ela essa cadeia toda de resíduos, fornecer para ela os dados relacionados a isso e fazer com que isso alavanque seus próprios negócios. Então, o objetivo é crescer e fazer com que o cliente cresça também. Então, atrelar essa necessidade do cliente a essa possibilidade que a Bublés tem. Sensacional. Tem algo que você gostaria de trazer, destacar, que de repente a gente não trouxe nesse nosso bate-papo? Eu sei que é uma área muito ampla, complexa também, mas que não pode ficar de fora, que você gostaria de complementar? Fica à vontade. Essa parte de resíduo é muito ampla, sempre tem algo novo. Então, quaisquer dúvidas, quaisquer alternativas que a gente tenha de novidade, a gente sempre está aberto a isso. Então, aberto para receber, aberto para discutir essas inovações, aberto para conhecer essas deficiências, essas necessidades dos clientes. E no que puder a Bublés ajudar e conseguir melhorar esses processos, a gente está aqui para isso. Então, a gente está previamente organizado, a gente está muito bem localizado, então a gente está numa rota de fácil acesso, se a gente for considerar aí Rio, São Paulo, então a gente uma logística muito boa, então a Bublés hoje consegue atender bem, consegue atender rápido e dentro da necessidade do cliente. Então o intuito é sempre esse, como ajudar. Então no que a gente puder ajudar, tanto na parte de gestão de resíduos, adequação legal, adequação ambiental, hoje a Bublés está preparada para atender. Muito bem, Thaís. Muita gente que vai acompanhar, que eu acho que é legal você trazer uma dica ou uma observação de muitas empresas que o que estão precisando é exatamente da Bublés, uma empresa que faz a diferença dentro desse conceito. Quando a pessoa tende a contratar uma empresa que atua nessa área que a Bublés atua, o que ela tem que se atentar, o que ela tem que tomar cuidado, tem que verificar. Traz essa dica, porque eu acredito
que já deva ter acontecido com vocês, de muitos clientes que hoje, né, são clientes de vocês, passaram por outras empresas e acabaram entrando em algumas furadas. Então, para que ninguém entre em furada nenhuma, o que você traz como uma dica importante? Não só dica, mas a gente realiza em parceria com esses clientes a homologação. Então, para eles não caírem nessas situações de dor de cabeça, frias, dor de cabeça, a gente auxilia, a gente tem aí a homologação e a gente fornece essa homologação para o cliente. Então, toda a minha cadeia é certificada e todas essas informações são passíveis de serem acessadas pelos clientes. E se ele tiver dúvida em como fazer, a Bubless não só faz por ele, mas orienta. Então, tem todo esse aspecto de orientação, de implantação. Então, algumas empresas a gente realiza a implantação em loco, muda o processo, ensina como fazer. E a ideia é sempre ajudar nesse conceito. Então, para ela não cair em fria, a gente está ali preparado para fazer esse trabalho por ela. Então, homologação, a parte de qualificação, adequação legal, adequação ambiental, a gente respalda ela de tal forma para que isso não seja um problema, que toda essa cadeia de destinação seja uma solução para a empresa. Então, para você fechar com chave de ouro, por que contratar a Bubless? Porque hoje não tem empresa no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo, eu acho que a nível Brasil, que faz o que a Bubless faz. Então, eu tenho empresas hoje que trabalham de maneira pontual. Então, eu tenho trabalhos com transporte, outros destinadores, mas cuidar da cadeia e fornecer essa segurança tal qual a Bubless faz, hoje a gente não tem empresa no mercado que faça isso. Só para recapitular, hoje quando a gente fala então de Bubless, soluções ambientais, quais são os serviços que a gente encontra pela Bubless? No geral. Eu faço a parte de destinação final de lâmpadas. A Bubless realiza o gerenciamento de resíduos, tanto perigosos quanto não perigosos. Tá. A gente trabalha com a parte de proteção de marca do cliente. Eu trabalho com a parte de organização, com a parte documental. Então, se ele precisar de licenciamento, autorização, qualquer problema que ele tenha ali com o órgão ambiental, a gente está previamente preparado para ajudar. Então, tudo que envolve meio ambiente, a Bubless é uma parceira. Ela já deixou quase que tudo mastigadinho aqui para você. Se assim ficar dúvidas, não fica preocupado, entra na descrição, o podcast executivo, tem os contatos, os canais digitais da Bubless, sempre vai ter uma equipe para te atender com muito carinho, tirar todas as suas dúvidas, combinado? Gente, batemos um papo hoje muito legal, muito informativo, instrutivo com a Thaís Gonçalves, gerente meio ambiente da Bubless Soluções Ambientais. Mensagem final, fica à vontade. Luciano, vou agradecer aqui mais uma vez a oportunidade. Falar sobre meio ambiente, pelo menos para mim, é muito, muito gratificante, muito gostoso. Obrigado por isso. E para quem tiver dúvida, tiver alguma dificuldade, não hesite em nos contatar, a gente está preparado para atender essa demanda. Tudo bem, olha. Canais digitais, contatos, aí na descrição, podcast executivo. Parabéns pelo trabalho, um abraço para toda a equipe, para o fundador, para o Gerval, um abraço para você e parabéns pelo trabalho fantástico, que todos possam abraçar sempre essa ideia e na parceria de vocês fazer e transformar o nosso mundo num mundo melhor. Muito obrigada. Sucesso. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês. Deixo um abraço para todos. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o podcast executivo. Vamos cuidar do nosso meio ambiente. Tchau, gente. Até a próxima.